a amizade e o amor de Alá, o Altíssimo. Alá, o Exaltado, deixou claro no Alcorão Sagrado que ele é o amigo daqueles que verdadeiramente creem. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 257. Alá é o aliado daqueles que creem. Alá, o Exaltado, salvaguarda e preserva a criação e cuida dela com especial cuidado. Ele protege os obedientes das tramas e armadilhas do diabo. Um muçulmano deve agir neste nome divino, usando os meios fornecidos a ele por Alá, o Exaltado, mas sempre confiar em seu cuidado divino e escolhas em todas as situações e resultados que enfrentar, mesmo que não observe a sabedoria por trás de algumas escolhas. Isso inspira paciência e até mesmo contentamento com a escolha de Alá, o Exaltado. Capítulo 65 em Talaq, versículo 3. E quem confia em Deus, ele basta. Um muçulmano também deve entender que eles só serão protegidos de desorientação e punição pelo guardião, ou seja, Alá, o Exaltado. Isso remove quaisquer sinais de orgulho e garante que eles busquem sua proteção por meio de obediência sincera a Ele. Um muçulmano deve agir neste nome divino salvaguardando toda a confiança que possui, como suas bênçãos, usando-as de acordo com os ensinamentos do Islã. Eles devem salvaguardar suas ações e fala da desobediência de Alá, o Exaltado. Isso garantirá que eles recebam mais bênçãos de Alá, o Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. E lembra-te de quando teu Senhor proclamou: "Es fores grato certamente te aumentarei em favor." Em um hadith divino do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Sahih Bukhari, número 6502, Alá, o Exaltado, declara que um muçulmano só pode se aproximar dele através do cumprimento de seus deveres obrigatórios. E eles podem alcançar o amor de Alá, o Exaltado, através de atos justos voluntários. Esta descrição divide os servos de Alá, o Exaltado, em duas categorias. O primeiro grupo se aproxima de Alá, o Exaltado, cumprindo seus deveres obrigatórios em relação a Alá, o Exaltado, como a oração obrigatória, e em relação às pessoas como a caridade obrigatória. Isso pode ser resumido cumprindo os comandos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e sendo paciente com o destino. A segunda categoria daqueles que são trazidos para perto de Alá, o Exaltado, são superiores ao primeiro grupo, pois não apenas cumprem seus deveres obrigatórios, mas se esforçam em ações virtuosas voluntárias. Isso mostra claramente que este é o único caminho para a proximidade de Alá, o Exaltado. Quem tomar um caminho diferente deste, não alcançará este objetivo vital. Isso rejeita completamente o conceito de obter a santidade, sem se esforçar em obediência a Alá, o Exaltado. A pessoa que afirma isso é simplesmente um mentiroso. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, confirmou em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 4094, que quando o coração espiritual é puro, o resto do corpo se torna puro. Isso leva a ações virtuosas. Então, se uma pessoa não realiza ações virtuosas, como seus deveres obrigatórios, então seu corpo é impuro, o que significa que seu coração espiritual também é impuro. Esta pessoa nunca pode alcançar a proximidade de Alá, o Exaltado. É importante notar que as maiores ações virtuosas voluntárias que alguém pode realizar são aquelas baseadas nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Qualquer um que escolher realizar ações virtuosas voluntárias, não baseadas em suas tradições, foi enganado pelo diabo, pois nenhum caminho levará alguém para perto de Alá, o Exaltado, exceto o caminho e as ações do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 31. Dice: "Oh Muhammad, es amáis a Deus, seguime, assim Deus vos amará e perdoará os vossos pecados." Os muçulmanos piedosos que pertencem ao segundo grupo superior também são aqueles que evitam coisas desnecessárias deste mundo material.
Esta atitude os ajuda a concentrar seus esforços na realização de atos justos voluntários. É este grupo que aperfeiçoou sua fé amando, odiando, dando e retendo tudo por causa de Alá, o Exaltado. Isto foi aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4681. Para concluir, este hadith deixa claro que a proximidade de Alá, o Exaltado, só é obtida por meio da obediência sincera a Ele, na forma de cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e ser paciente com o destino. Este é o caminho do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e o único caminho de sucesso em ambos os mundos. Em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4168, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que o crente forte é mais amado por Alá, o Exaltado, do que um crente mais fraco. Isso não se refere necessariamente à força física que alguém usa para realizar ações justas, mas também se refere ao conhecimento e à ação sobre ele. Quando alguém age sobre seu conhecimento, isso leva à certeza da fé. Aquele que possui fé forte, cumprirá seus deveres de acordo com seu conhecimento, e não por imitação cega como o crente fraco. Um crente fraco acredita em algo baseado em boatos, como se lhe dissessem que uma pessoa está dentro de sua casa, enquanto o crente forte acredita e age com base no conhecimento, por exemplo, se visse a pessoa dentro de sua casa através de uma janela. Quanto mais forte for a fé, maior será sua obediência a Alá, o Exaltado, na forma de cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e enfrentar o destino com paciência. Isso, por sua vez, aumenta seu sucesso em ambos os mundos. Capítulo 41, Fusilat, versículo 53. No se le haches mostraremos nosos sinais nos horizontes, e dentro deles mesmos até que fique claro para eles que é a verdade. A aprovação de Alá, o Altíssimo. Capítulo 9 em Taubá, versículo 72. Alá prometeu aos crentes e às crentes, a aprovação de Alá é maior. É importante notar que um muçulmano somente obterá a aprovação de Alá, o Exaltado, após aprovar sinceramente suas escolhas em relação às suas vidas, obedecendo-o em todas as situações. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7500, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que toda situação é abençoada para um crente. A única condição é que eles precisam responder a cada situação que encontrarem enquanto obedecem a Alá, o Exaltado, especificamente, paciência nas dificuldades e gratidão nos momentos de facilidade. Existem dois aspectos da vida. Um aspecto são as situações em que as pessoas se encontram, sejam elas momentos de facilidade ou dificuldades. O controle de qual situação uma pessoa enfrenta está fora de suas mãos. Alá, o Exaltado, decidiu isso, e não há como escapar delas. Portanto, estressar-se com as situações que alguém enfrenta não faz sentido, pois elas são destinadas e, portanto, inevitáveis. O outro aspecto é a reação de uma pessoa a cada situação. Isso está no controle de cada pessoa, e é por isso que ela é julgada, por exemplo, mostrar paciência ou impaciência em uma situação difícil. Portanto, um muçulmano deve se concentrar em seu comportamento e reação em cada situação, em vez de se estressar por estar em uma situação, pois isso é inevitável. Se um muçulmano deseja ter sucesso em ambos os mundos, ele deve avaliar cada situação e sempre agir em obediência a Alá, o Exaltado. Por exemplo, em tempos de facilidade, ele deve usar as bênçãos que possui conforme prescrito pelo Islã, que é a verdadeira gratidão a Alá, o Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. E lembra-te de quando teu Senhor proclamou: "Es fores grato certamente te aumentarei favor." E em tempos de dificuldade, eles devem mostrar paciência sabendo que Alá, o Exaltado, escolhe o que é melhor para seus servos, mesmo que eles não entendam a sabedoria por trás das escolhas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216.
Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. A proteção de Alá, o Exaltado. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 38. Por certo, Deus defende aqueles que creem. Em um hadith divino do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Sahih Bukhari, número 6502, Alá, o Exaltado, declara algumas coisas importantes. A primeira coisa mencionada é que Alá, o Exaltado, declara guerra à pessoa que mostra inimizade a um de seus amigos justos. Isso ocorre porque aquele que mostra inimizade ao amigo de uma pessoa está, de fato, mostrando inimizade à pessoa indiretamente. Isso indiretamente alerta os muçulmanos a somente fazer amizade com os servos justos de Alá, o Exaltado, e nunca mostrar qualquer inimizade ou antipatia por eles, pois essa é a atitude dos inimigos de Alá, o Exaltado, como o diabo. Capítulo 60 Al-Mumtahana, versículo 1. Ó vos que crestes, não tomeis por aliados os meus inimigos e os vossos inimigos. É importante notar que qualquer forma de desobediência a Alá, o Exaltado, é travar uma guerra contra ele. Portanto, um muçulmano deve evitar todas as formas de desobediência, incluindo não gostar daqueles que se esforçam para obedecê-lo, pois isso só atrai a ira de Alá, o Exaltado. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3862, que uma pessoa nunca deve insultar seus companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, pois insultá-los é como insultar o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e quem quer que o machuque insultou Alá, o Exaltado. E essa pessoa pecadora logo será punida, a menos que se arrependa sinceramente. A próxima coisa mencionada no hadith principal em discussão é que quando alguém se esforça para cumprir os deveres obrigatórios e realizar atos voluntários justos, Alá, o Exaltado, abençoa seus 5 sentidos para que eles os usem em obediência a ele. Este servo justo muito raramente cometerá pecados. Este aumento na orientação foi indicado no capítulo 29 Al-Ankabut, versículo 69. E aqueles que lutam por nós certamente os guiaremos em nossos caminhos. Este muçulmano atinge o nível de excelência que foi discutido em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 99. É quando um muçulmano realiza ações, como a oração, como se observasse Alá, o Exaltado. Aquele que atinge este nível, protegerá sua mente e corpo dos pecados. Este é aquele que quando fala, fala por Alá, o Exaltado. Quando está em silêncio por Alá, o Exaltado. Quando age, age por ele e quando está parado, é por sua causa. Este é um aspecto do monoteísmo e da compreensão da unicidade de Alá, o Exaltado. A próxima coisa mencionada no hadith principal em discussão é que a súplica deste muçulmano será cumprida e eles receberão o refúgio e a proteção de Alá, o Exaltado. Esta é uma lição clara para aqueles que desejam coisas mundanas lícitas. Eles não devem procurar obtê-las usando quaisquer meios, exceto através da obediência sincera de Alá, o Exaltado. Nenhum professor espiritual ou qualquer outra pessoa será capaz de conceder coisas a uma pessoa a menos que a pessoa se esforce na obediência de Alá, o Exaltado, e eles estão destinados a obter essas coisas. Fuga das dificuldades. Alá, o Exaltado, prometeu resgatar os crentes assim como resgatou o santo profeta Yunus, que a paz esteja com ele, depois que ele foi engolido por uma baleia. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículos 87 e 88. E ele clamou nas trevas: Não há divindade além de ti, exaltado és tu. E é verdade, eu fui dos injustos. Então, nos o atendemos e o salvamos da aflição. E assim salvamos os fiéis. De fato, o santo profeta Mohammed,
que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, confirmou em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3505, que Alá, o Exaltado, responderá e resgatará qualquer crente que usar a súplica feita pelo santo profeta Yunus, que a paz esteja sobre ele. De acordo com o verso seguinte, um muçulmano tem a garantia de orientação correta em todas as dificuldades e sucesso em todos os aspectos de sua vida, desde que atualize seu significado de fé, cumpra os comandos de Alá, o Exaltado, se abstenha de suas proibições e enfrente o destino com paciência. Capítulo 65 Et-Talaq, verso 2. E quem teme a Deus, ele H dará uma saída. Em um hadith encontrado em Musnad Ahmad, número 2803, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou a importância de entender que toda dificuldade que uma pessoa enfrenta será seguida por facilidade. Esta realidade também foi mencionada no Alcorão Sagrado, por exemplo, capítulo 65, Et-Talaq, versículo 7. Deus trará depois das dificuldades a facilidade, isto é o alívio. É importante que os muçulmanos entendam essa realidade, pois ela dá origem à paciência e até mesmo ao contentamento. Estar incerto sobre as mudanças nas circunstâncias pode levar alguém à impaciência, ingratidão e até mesmo a coisas ilegais, como provisão ilegal. Mas aquele que acredita firmemente que todas as dificuldades serão eventualmente substituídas pela facilidade, esperará pacientemente por essa mudança, confiando totalmente nos ensinamentos do Islã. Essa paciência é muito amada por Alá, o Exaltado, e grandemente recompensada. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 146. E Deus ama os perseverantes. Esta é a razão pela qual Alá, o Exaltado, mencionou inúmeros exemplos dentro do Alcorão Sagrado, quando situações difíceis foram seguidas por facilidade e bênçãos. Por exemplo, o seguinte versículo do Alcorão Sagrado menciona a grande dificuldade que o santo profeta Nuh, que a paz esteja com ele, enfrentou de seu povo, e como Alá, o Exaltado, o salvou do grande dilúvio. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 76. E mencioné Noé quando ele clamou a Alá antes daquele tempo. Então nos o atendemos e o salvamos, a ele e a sua família da grande aflição, ou seja, o dilúvio. Outro exemplo é encontrado no capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 69. Nós isto e Alá dissemos: o fogo seja frescor e segurança para Abraão. O santo profeta Ibrahim, que a paz esteja com ele, enfrentou uma grande dificuldade na forma de um grande incêndio, mas Alá, o Exaltado, tornou tudo fresco e tranquilo para ele. Desses exemplos e muitos outros foram mencionados no Alcorão Sagrado e nos hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para que os muçulmanos entendam que um momento de dificuldade, eventualmente será seguido por facilidade para aqueles que obedecem a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Portanto, é importante que os muçulmanos estudem esses ensinamentos islâmicos para observar os inúmeros casos em que Alá, o Exaltado, concedeu facilidade aos seus servos obedientes depois que eles enfrentaram dificuldades. Se Alá, o Exaltado, salvou seus servos obedientes de grandes dificuldades mencionadas nos ensinamentos divinos, então ele pode e salvará os muçulmanos obedientes que enfrentam dificuldades menores também. Uma boa vida. É importante que os muçulmanos se esforcem na obediência a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, pois Alá, o Exaltado, garantiu uma boa vida em ambos os mundos para aquele que se comporta dessa maneira. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer.
Esta boa vida protegerá um muçulmano de tristeza severa, depressão e outros estados de ânimo extremos, e transtornos mentais que podem destruir a vida de uma pessoa. Mesmo assim, os muçulmanos enfrentarão dificuldades que os entristecerão, mas se obedecerem a Alá, o Exaltado, essa tristeza nunca se tornará extrema e afetará toda a sua vida em uma base de longo prazo. Isso ocorre porque um muçulmano que se esforça na obediência a Alá, o Exaltado, tem uma excelente razão para continuar avançando em suas dificuldades sem desistir e se voltar para a depressão e até mesmo para o suicídio. Por exemplo, eles anseiam pelas inúmeras recompensas que serão concedidas ao paciente. Capítulo 39, Az-Zumar, versículo 10. Na verdade, o paciente receberá sua recompensa sem conta, isto é, limite. Enquanto isso, o muçulmano que não se esforça na obediência a Alá, o Exaltado, e apenas reivindica o título de ser muçulmano com sua língua, não receberá essa atitude e uma vida boa. E sempre que enfrentarem dificuldades, isso os levará a estados de ânimo extremos e transtornos mentais que destruirão sua vida inteira. Contentamento. Tem um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2465, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que quem priorizar a vida após a morte em vez deste mundo material, receberá contentamento, seus assuntos serão corrigidos, e receberá sua provisão destinada de forma fácil. Esta metade do hadith significa que quem cumpre corretamente seus deveres em relação a Alá, o Exaltado, e a criação, como prover para sua família de forma lícita, evitando o excesso deste mundo material, receberá contentamento. Isto é quando alguém está satisfeito com o que possui sem ser ganancioso e se esforçar ativamente para obter mais coisas mundanas. Na realidade, aquele que está contente com o que possui é uma pessoa verdadeiramente rica, mesmo que possua pouca riqueza, pois se torna independente das coisas. A independência de qualquer coisa torna alguém rico em relação a ela. Além disso, essa atitude permitirá que alguém lide confortavelmente com quaisquer questões mundanas que possam surgir durante sua vida. Isso ocorre porque quanto menos alguém interage com o mundo material e se concentra no além, menos questões mundanas enfrentará. Quanto menos questões mundanas uma pessoa enfrentar, mais confortável sua vida se tornará. Por exemplo, aquele que possui uma casa terá menos problemas para lidar em relação a ela, como um fogão quebrado, do que aquele que possui 10 casas. Finalmente, essa pessoa obterá fácil e agradavelmente sua provisão legal. Não apenas isso, mas Alá, o Exaltado, colocará tal graça em sua provisão que cobrirá todas as suas responsabilidades e necessidades, ou seja, o satisfará e seus dependentes. Mas como mencionado na outra metade deste hadith, aquele que prioriza o mundo material sobre o significado da vida após a morte, ao negligenciar seus deveres, ou se esforçar pelo desnecessário e excessivo deste mundo material, descobrirá que sua necessidade, ou seja, ganância, por coisas mundanas, nunca é satisfeita, o que por definição os torna pobres, mesmo que possuam muita riqueza. Essas pessoas passarão de uma questão mundana para outra ao longo do dia, falhando em alcançar o contentamento, pois abriram muitas portas mundanas. E receberão sua provisão destinada com dificuldade, e isso não lhes dará satisfação, e nunca parecerá o suficiente para preencher sua ganância. Isso pode até mesmo empurrá-los para o ilícito, o que só leva a uma perda em ambos os mundos. Paz de espírito e corpo. É um objetivo e meta universal para todas as pessoas, independentemente de sua fé ou classe social, alcançar a paz de espírito neste mundo. É a razão final pela qual as pessoas se esforçam neste mundo material, trabalham longas horas e dedicam a maior parte de seus esforços a este mundo. As pessoas desejam obter uma vida em que não tenham estresse ou preocupações, como dificuldades financeiras. Mas é estranho como as pessoas, especialmente os muçulmanos, procuram paz de espírito no lugar errado.
Assim como uma pessoa que deseja assistir a um jogo de futebol, mas vai a uma partida de cricket. Alá, o Exaltado, deixou claro que a verdadeira paz de espírito reside apenas em sua obediência, que envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e ser paciente com o destino. Capítulo 13, Ar-Had, versículo 28. Sem dúvida, pela lembrança de Alá os corações são assegurados. Sempre que uma pessoa busca paz de espírito no mundo material, isso só a afastará ainda mais de seu objetivo. Sempre que uma pessoa estabelece uma meta em relação a este mundo material, essa meta só a levará a mais metas. Isso continua até que a pessoa deixe este mundo sem obter o que estava procurando. É óbvio que os ricos não obtêm a verdadeira paz de espírito, pois se estressam mais do que as pessoas normais, e tudo o que obtêm do mundo acaba se tornando um fardo para elas. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2465, que aquele que se concentra na outra vida será abençoado com um coração rico, e Alá, o Exaltado, organizará seus assuntos, ou seja, eles obterão paz de espírito. Mas aquele que se concentra no mundo material, verá apenas sua pobreza e seus assuntos se tornarão dispersos, ou seja, eles não alcançarão paz de espírito. Aquele que obedece a Alá, o Exaltado, encontrará paz de espírito, mesmo que possua pouco deste mundo. Mas aquele que está perdido no mundo material, irá de uma porta mundana para outra, mas nunca encontrará a verdadeira paz, pois ela não foi colocada lá. Se uma pessoa quer assistir a um jogo de futebol, ela não deve ir a uma partida de cricket, e se um muçulmano deseja paz de espírito, ele não deve procurá-la no mundo material, pois ela reside apenas na obediência a Alá, o Exaltado. É importante notar que aqueles que aderem aos ensinamentos do Islã encontrarão dificuldades ao longo de suas vidas, pois isso é garantido, mas por meio de sua obediência, Alá, o Exaltado, removerá o medo e a tristeza deles, para que permaneçam firmes e constantes no caminho correto. Isso é semelhante àquele que sente apenas um leve desconforto de um procedimento médico, pois foi anestesiado. A aceitação de boas ações. Ações justas são recompensadas somente em ambos os mundos, quando alguém atualiza sua fé para que realize ações justas em nome de Alá, o Exaltado. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 94. Portanto, quem pratica o bem enquanto é fiel, não terá recompensa pelo seu esforço. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6464, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que as ações devem ser feitas corretamente, sinceramente e moderadamente. Ele acrescentou que as ações de uma pessoa não a levarão ao paraíso, e concluiu que as ações mais amadas por Alá, o Exaltado, são aquelas que são regulares, mesmo que sejam poucas. Os muçulmanos devem garantir que realizam ações corretamente, ou seja, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pois realizar ações sem essa orientação afastará a pessoa do prazer de Alá, o Exaltado. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Dice, oh Muhammad, es amáis a Deus, seguime, assim Deus vos amará e perdoará os vossos pecados. Em seguida, eles devem realizá-los para o prazer de Alá, o Exaltado, e não por qualquer outra razão como se exibir. Essas pessoas serão informadas para ganhar sua recompensa daqueles para quem agiram no dia do julgamento, o que não será possível. Isso foi avisado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3154. Os muçulmanos devem realizar ações virtuosas voluntárias moderadamente, sem sobrecarregar a si mesmos, pois isso geralmente leva à desistência. Em vez disso, eles devem agir de acordo com sua capacidade e meios regularmente, mesmo que essas ações sejam pequenas em tamanho e número, pois isso é muito superior às grandes ações que são realizadas de vez em quando.
Finalmente, um muçulmano deve entender que suas ações justas são uma bênção de Alá, o Exaltado, pois a inspiração, o conhecimento, a força e a oportunidade de realizá-las vêm de Alá, o Exaltado. Portanto, os muçulmanos só entrarão no paraíso pela misericórdia de Alá, o Exaltado. Entender esse fato previne a característica mortal do orgulho. Um átomo de valor é o suficiente para levar alguém para o inferno. Isso foi alertado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 266. Ações justas sem fé são recompensadas neste mundo por Alá, o Exaltado. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 145. Y a quien quer que deseje a recompensa deste mundo, nos a daremos. Mas a recompensa no além requer fé, e sem ela as ações não terão valor. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 23. E nos aproximaremos. Isto é, consideraremos o que eles fizeram de ações e os faremos como pó disperso. A razão para isso é que essas ações foram fundadas em algo diferente da crença no Islã, cujo espírito é ter que realizar boas ações em nome de Alá, o Exaltado, e seguir a conduta do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 65. Se você associar algo a Alá, seu trabalho certamente se tornará inútil, e você certamente estará entre os perdedores. Orientação correta. Capítulo 47 Mohammed, versículo 7. O vos que credes, se apoiardes a Deus, ele vos apoiará e firmará os vossos pés. Este versículo significa que se alguém ajuda o Islã, então Alá, o Exaltado, o ajudará em ambos os mundos. É estranho como inúmeras pessoas desejam a ajuda de Alá, o Exaltado, mas não cumprem a primeira parte deste versículo através da obediência sincera de Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. A desculpa que a maioria das pessoas dá é que elas não têm tempo para realizar ações justas. Elas desejam a ajuda de Alá, o Exaltado, mas não reservam tempo para fazer as coisas que o agradam. Isso faz sentido? Aqueles que não cumprem os deveres obrigatórios e então esperam a ajuda de Alá, o Exaltado, em seu momento de necessidade, são bastante tolos. E aqueles que cumprem os deveres obrigatórios, mas se recusam a ir além deles, descobrirão que a ajuda que recebem é limitada. Como alguém se comporta é como eles são tratados. Quanto mais tempo e energia dedicados a Alá, o Exaltado, mais apoio eles receberão. É realmente tão simples. Um muçulmano precisa entender que a maioria dos deveres obrigatórios, como as 5 orações diárias, tomam apenas uma pequena quantidade de tempo no dia. Um muçulmano não pode esperar dedicar apenas 1 hora por dia para oferecer as orações obrigatórias, e então negligenciar Alá, o Exaltado pelo resto do dia, e ainda esperar seu apoio contínuo em todas as dificuldades. Uma pessoa não gostaria de um amigo que a tratasse dessa maneira. Como então alguém pode tratar Alá, o Exaltado, o Senhor dos mundos, dessa maneira? Alguns só dedicam tempo extra para agradar a Alá, o Exaltado, quando encontram um problema mundano, e então exigem que ele o conserte, como se tivessem feito um favor a Alá, o Exaltado, realizando boas ações voluntárias. Essa mentalidade tola contradiz claramente a servidão a Alá, o Exaltado. É incrível como esse tipo de pessoa encontra tempo para fazer todas as suas outras atividades de lazer, como passar tempo com a família e amigos, assistir TV e participar de eventos sociais, mas não encontra tempo para se dedicar a agradar a Alá, o Exaltado. Eles parecem não conseguir encontrar tempo para recitar e adotar os ensinamentos do Alcorão Sagrado. Eles não parecem encontrar tempo para estudar e agir de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Essas pessoas de alguma forma encontram riqueza para gastar em seus luxos desnecessários, mas parecem não encontrar riqueza para doar em caridade voluntária.
É importante entender que um muçulmano será tratado de acordo com seu comportamento. Ou seja, se um muçulmano dedicar tempo extra para agradar a Alá, o Exaltado, então ele encontrará o apoio de que precisa para atravessar todas as dificuldades com segurança. Mas se ele falhar em cumprir os deveres obrigatórios, ou apenas cumpri-los sem dedicar nenhum outro tempo para agradar a Alá, o Exaltado, então ele encontrará uma resposta semelhante de Alá, o Exaltado. Simplificando, quanto mais alguém dá, mais ele receberá. Se alguém não dá muito, não deve esperar muito em troca. Além disso, aqueles que atualizam sua fé receberão a habilidade de usar todas as bênçãos que possuem da maneira correta, para que recebam recompensas e mais bênçãos em ambos os mundos. Na realidade, na maioria dos casos, nada neste mundo material em si é bom ou ruim, como riqueza. O que torna uma coisa boa ou ruim é a maneira como ela é usada. É importante entender que o próprio propósito de tudo o que foi criado por Alá, o Exaltado, era para que fosse usado corretamente de acordo com os ensinamentos do Islã. Quando algo não é usado corretamente, na realidade se torna inútil. Por exemplo, a riqueza é útil em ambos os mundos quando é usada corretamente, como sendo gasta nas necessidades de uma pessoa e seus dependentes. Mas pode se tornar inútil e até mesmo uma maldição para seu portador se não for usada corretamente, como sendo acumulada ou gasta em coisas pecaminosas. Simplesmente acumular riqueza faz com que a riqueza perca valor. Como o papel e as moedas de metal que alguém guarda podem ser úteis. A esse respeito, não há diferença entre um pedaço de papel em branco e uma nota de dinheiro. Só é útil quando usado corretamente. Então, se um muçulmano deseja que todas as suas posses mundanas se tornem uma bênção para eles em ambos os mundos, tudo o que eles precisam fazer é usá-las corretamente, de acordo com os ensinamentos encontrados no Alcorão Sagrado e as tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Mas se eles as usarem incorretamente, a mesma bênção se tornará um fardo e uma maldição para eles em ambos os mundos. É tão simples quanto isso. Incentiva a paciência. As pessoas enfrentam provações e dificuldades em todos os momentos de suas vidas, mas ter fé e certeza serve para confortá-las e consolá-las. Atualizar a fé ajuda a adotar a paciência para que se obtenha uma recompensa incontável. Um hadith encontrado em Musnad Ahmad, número 2803, aconselha que ser paciente com as coisas que não gostamos leva a uma grande recompensa. Capítulo 39, Az-Zumar, versículo 10. De fato, o paciente receberá sua recompensa sem conta, isto é limite. Paciência é um elemento-chave necessário para cumprir os três aspectos da fé: cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino. Mas um nível mais alto e mais gratificante do que a paciência é o contentamento. É quando um muçulmano acredita profundamente que Alá, o Exaltado, escolhe apenas o melhor para seus servos, e portanto, eles preferem sua escolha a deles. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Um muçulmano paciente entende que qualquer coisa que o afetou, como uma dificuldade, não poderia ter sido evitada, mesmo se toda a criação o ajudasse. Da mesma forma, qualquer coisa que não tenha passado por ele não poderia tê-lo afetado. Aquele que realmente aceita esse fato não exultará e se orgulhará de qualquer coisa que obtiver, sabendo que Alá, o Exaltado, alocou essa coisa a ele. Nem se lamentará por qualquer coisa que deixe de obter, sabendo que Alá, o Exaltado, não alocou essa coisa a ele, e nada na existência pode alterar esse fato. Capítulo 57 Al-Hadid, versículos 22-23. Nenhuma calamidade atinge a terra ou entre vós, exceto que esteja registrada uno antes que a façamos existir. Na verdade, isso é fácil para Alá.
para que não vos desespereis como que vos escapou, e não exulteis e me orgulho como que ele vos concedeu. Além disso, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 79, que quando algo acontece, um muçulmano deve acreditar firmemente que foi decretado, e nada poderia ter mudado o resultado. E um muçulmano não deve se arrepender de acreditar que poderia ter evitado o resultado se de alguma forma se comportasse de forma diferente, pois essa atitude só faz com que o diabo os incentive à impaciência e à reclamação sobre o destino. Um muçulmano paciente realmente entende que tudo o que Alá, o Exaltado, escolheu é o melhor para ele, mesmo que não observe a sabedoria por trás disso. Aquele que é paciente, deseja uma mudança em sua situação e até suplica por isso, mas não reclama do que ocorreu. Ser persistentemente paciente pode levar um muçulmano a um nível maior, ou seja, contentamento. Aquele que está contente não deseja que as coisas mudem, pois sabe que a escolha de Alá, o Exaltado, é melhor do que a sua escolha. Este muçulmano acredita firmemente e age de acordo com o hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7500. Ele aconselha que cada situação é melhor para o crente. Se eles encontrarem um problema, devem mostrar paciência, o que leva a bênçãos. E se eles experimentarem momentos de facilidade, devem mostrar gratidão, o que também leva a bênçãos. É importante saber que Alá, o Exaltado, testa aqueles que ele ama. Se eles mostrarem paciência, serão recompensados, mas se ficarem irritados, isso só prova sua falta de amor por Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2396. Um muçulmano deve ser paciente ou contente com a escolha e decreto de Alá, o Exaltado, em ambos os momentos de facilidade e dificuldade. Isso reduzirá a angústia e lhe proporcionará muitas bênçãos em ambos os mundos. Considerando que a impaciência só destruirá a recompensa que ele poderia ter recebido. De qualquer forma, um muçulmano passará pela situação decretada por Alá, o Exaltado, mas é sua escolha se deseja recompensa ou não. Um muçulmano nunca alcançará contentamento total, até que seu comportamento seja igual em tempos de dificuldade e facilidade. Como um verdadeiro servo pode ir ao mestre, ou seja, Alá, o Exaltado, para um julgamento, e então se tornar infeliz se a escolha não corresponde ao seu desejo. Há uma possibilidade real de que se uma pessoa obtiver o que deseja, isso a destruirá. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Um muçulmano não deve adorar Alá, o Exaltado, no limite. Ou seja, quando o decreto divino corresponde aos seus desejos, eles louvam Alá, o Exaltado. E quando não corresponde, eles ficam irritados agindo como se soubessem mais do que Alá, o Exaltado. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. E dentre o povo há aquele que adora a Deus em um limite. Se ele é tocado pelo bem, ele é tranquilizado por ele. Mas se ele é atingido pela provação, ele se volta contra seu rosto para a descrença. Ele perdeu este mundo e outro. Essa é a perda manifesta. Um muçulmano deve se comportar com a escolha de Alá, o Exaltado, como se comportasse com um médico habilidoso e confiável. Da mesma forma que um muçulmano não reclamaria tomando um remédio amargo prescrito pelo médico sabendo que é o melhor para ele, ele deve aceitar as dificuldades que enfrenta no mundo sabendo que é o melhor para ele. Na verdade, uma pessoa sensata agradeceria ao médico pelo remédio amargo, e da mesma forma, um muçulmano inteligente agradeceria a Alá, o Exaltado, por qualquer situação que encontrasse. Além disso, um muçulmano deve rever os muitos versículos do Alcorão Sagrado e os hadiths do santo profeta Mohammed,
que a paz e as bênçãos estejam com ele, que discutem a recompensa dada ao muçulmano paciente e contente. Uma reflexão profunda sobre isso inspirará um muçulmano a permanecer firme ao enfrentar dificuldades. Por exemplo, capítulo 39, Az-Zumar, versículo 10. De fato, o paciente receberá sua recompensa sem conta, isto é limite. Outro exemplo é mencionado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2402. Ele aconselha que quando aqueles que pacientemente enfrentaram provações e dificuldades no mundo receberem sua recompensa no dia do julgamento, aqueles que não enfrentaram tais provações desejarão ter enfrentado pacientemente dificuldades como ter sua pele cortada com uma tesoura. Para ganhar paciência e até mesmo contentamento com o que Alá, o Exaltado, escolhe para uma pessoa, ela deve buscar e agir de acordo com o conhecimento encontrado no Alcorão Sagrado e nas tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para que alcancem o alto nível de excelência da fé. Isso foi discutido em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 99. Excelência na fé é quando um muçulmano realiza ações, como a oração, como se pudesse testemunhar Alá, o Exaltado. Aquele que alcança esse nível não sentirá a dor das dificuldades e provações, pois estará completamente imerso na consciência e no amor de Alá, o Exaltado. Isso é semelhante ao estado das mulheres que não sentiram dor ao cortar suas próprias mãos quando observaram a beleza do santo profeta Yusuf, que a paz esteja com ele. Capítulo 12, Yusuf, versículo 31. E deu a cada deles uma faca e disse a José, saia diante deles. E quando o virán, eles o admirarán muito e cortarán suas mãos e disserán, perfeito é Alá. Este não é um homem. Este não é nada além de nobre año. Se um muçulmano não consegue atingir esse alto nível de fé, ele deveria pelo menos tentar atingir o nível mais baixo mencionado no hadith citado anteriormente. Este é o nível em que alguém está constantemente ciente de que está sendo observado por Alá, o Exaltado. Da mesma forma que uma pessoa não reclamaria na frente de uma figura autoritária que teme, como um empregador, um muçulmano que está constantemente ciente da presença de Alá, o Exaltado, não reclamará das escolhas que ele faz. Elevação de ranks. Capítulo 58, Al-Mujadila, versículo 11. Alá elevará gradualmente aqueles que crerán entre voces e aqueles aos quais foi dado conhecimento. Alá, o Exaltado, eleva aqueles que atualizam sua fé e conhecimento em ambos os mundos. Eles têm a maior classificação com Alá, o Exaltado, e aos olhos de sua criação. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2645, que quando Alá, o Exaltado, deseja dar algo de bom a alguém, ele lhe fornece conhecimento islâmico. Não há dúvida de que todo muçulmano, independentemente da força de sua fé, deseja o bem em ambos os mundos. Embora muitos muçulmanos acreditem incorretamente que esse bem que desejam está na fama, riqueza, autoridade, companheirismo e sua carreira, este hadith deixa bem claro que o verdadeiro bem duradouro está em obter e agir de acordo com o conhecimento islâmico. É importante notar que um ramo do conhecimento religioso é o conhecimento mundano útil, pelo qual alguém ganha provisão legal para satisfazer suas necessidades e as necessidades de seus dependentes. Embora o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, tenha apontado onde está o bem, é uma pena como muitos muçulmanos não dão muito valor a isso. Na maioria dos casos, eles apenas se esforçam para obter o mínimo de conhecimento islâmico para cumprir seus deveres obrigatórios e falham em adquirir e agir de acordo com mais, como as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Em vez disso, eles dedicam seus esforços em coisas mundanas, acreditando que o verdadeiro bem é encontrado lá.
Muitos muçulmanos não conseguem apreciar que os predecessores justos tiveram que viajar por semanas a fio apenas para aprender um único verso ou hadith do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, enquanto hoje é possível estudar os ensinamentos islâmicos sem sair de casa. No entanto, muitos não conseguem fazer uso desta bênção dada aos muçulmanos modernos. Por sua infinita misericórdia, Alá, o Exaltado, através de seu santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, não apenas apontou onde está o verdadeiro bem, mas também colocou este bem na ponta dos dedos. Alá, o Exaltado, informou a humanidade sobre onde um tesouro enterrado eterno está localizado, o qual pode resolver todos os problemas que eles podem encontrar em ambos os mundos. Mas os muçulmanos só obterão este bem quando lutarem para adquiri-lo e agir sobre ele. Superioridade e sucesso. Embora o número de muçulmanos tenha aumentado ao longo do tempo, é óbvio que a força dos muçulmanos só diminuiu. Cada muçulmano, independentemente da força de sua fé, acredita na autenticidade do Alcorão Sagrado, pois duvidar dele os faria perder a fé. No versículo seguinte, Alá, o Exaltado, deu a chave para obter superioridade e sucesso, o que removeria a fraqueza e a tristeza que os muçulmanos estão experimentando em todo o mundo. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 139. Portanto não enfraqueçam, nem se entristeçam, e voces serão excelentes se forem verdadeiros crentes. Alá, o Exaltado, deixou claro que os muçulmanos só precisam se tornar verdadeiros crentes para alcançar essa superioridade e sucesso em ambos os mundos. A verdadeira crença envolve cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso inclui os deveres para com Alá, o Exaltado, e aqueles para com as pessoas, como amar aos outros o que se ama para si mesmo, o que foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2515. Isso requer que se aprenda e haja de acordo com os ensinamentos islâmicos. Por meio dessa atitude, o sucesso e a superioridade foram concedidos aos companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles. E se os muçulmanos desejam alcançá-lo, eles devem retornar a essa atitude corretamente guiada. Como os muçulmanos acreditam no Alcorão Sagrado, eles devem entender esse ensinamento simples e agir de acordo com ele. Sem medo ou tristeza. Capítulo 6 Al-An, versículo 48. Portanto, quem crer e se converter não terá medo nem se entristecerá. Este versículo também indica a importância de apoiar a crença interna com ações justas. Uma sem a outra não levará ao verdadeiro sucesso e às bênçãos mencionadas neste versículo. É uma das razões pelas quais a nação muçulmana está enfrentando tais dificuldades, pois muitos declaram o islamismo com suas línguas, mas lutam para agir de acordo com seus ensinamentos. Essa atitude não os alivia e não os aliviará do medo e da tristeza, o que é bastante evidente quando se observa a mídia e o estado da nação muçulmana. Aqueles que cumprem ambos os aspectos receberam a promessa de uma recompensa que não foi enumerada nem restringida de forma alguma. Isso indica que sua recompensa será inimaginável e afetará todos os aspectos de suas vidas mundanas e religiosas. Esses muçulmanos não temerão nada, exceto Alá, o Exaltado, e superarão com sucesso todas as dificuldades em ambos os mundos, sem temê-los, pois receberam proteção e segurança de Alá, o Exaltado. Este versículo não significa que eles não encontrarão tristeza durante as dificuldades, mas significa que sua tristeza nunca os empurrará para a tristeza extrema, ou seja, pesar, que frequentemente leva à desobediência de Alá, o Exaltado, como a impaciência. Alá, o Exaltado, os abençoará com um estado mental equilibrado, pelo qual eles experimentarão felicidade sem se tornarem orgulhosos, e tristeza sem experimentar pesar.
Este é um aspecto importante para lidar com os momentos de facilidade e dificuldades com sucesso. Obtendo benefícios de conselhos. Capítulo 51 Ad Dariati, versículo 55. E lembrai-vos, porque a lembrança é proveitosa para os fiéis. A fé leva uma pessoa a aderir firmemente à verdade e segui-la em todos os momentos, tanto na fala quanto nas ações. Por causa disso, não há nada que os impeça de aceitar conselhos e agir de acordo com eles. Quem não atualiza sua fé, rejeita facilmente a verdade. É por isso que Alá, o Exaltado, nos diz que é a própria descrença que impede um não-muçulmano de acreditar no santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. É importante para os muçulmanos, especialmente nos dias de hoje, entender a diferença entre aqueles que discutem certos tópicos que podem ser considerados controversos para realmente beneficiar as pessoas por meio de uma mudança positiva e aqueles que simplesmente discutem essas questões para atrair a atenção dos outros. Aqueles que desejam uma mudança positiva na sociedade sempre mostrarão respeito e bom caráter para com os outros, especialmente para aqueles que estão desafiando por meio de suas palavras. Eles nunca recorrem à linguagem ou ações vulgares para declarar seu ponto de vista. Em vez disso, eles estudam e entendem o assunto sobre o qual estão debatendo sem interpretar mal ou falsificar informações para apoiar seu ponto de vista. Suas críticas são sempre construtivas, e sua intenção genuína e sincera de melhorar a sociedade é demonstrada por meio de seu comportamento e palavras. Essas são as pessoas a quem os muçulmanos devem prestar atenção, pois se estiverem corretas, isso melhorará a sociedade para todos. Mas se seu ponto de vista estiver errado, eles aceitarão a verdade quando ela for esclarecida por outros. Mas aqueles que se comportam de forma oposta a essa atitude correta, sejam encontrados na mídia ou em qualquer outro lugar, devem simplesmente ser ignorados, pois não desejam melhorar a vida das pessoas. Eles estão famintos por atenção, e como uma criança, agem para atrair alguma atenção dos outros. Os muçulmanos não devem circular e passar adiante vídeos ou outros conteúdos que estejam vinculados a pessoas assim, pois estão jogando nas mãos delas e dando a elas a atenção que tanto desejam. Debater com essas pessoas é uma completa perda de tempo por causa de suas más intenções e comportamento. Os muçulmanos devem, em vez disso, colocar seus esforços em outros lugares úteis que os beneficiem e aos outros em ambos os mundos. Obtendo benefícios dos sinais de Alá, o Exaltado. Capítulo 15 Al-Irra, versículo 77. Na verdade, isso é um sinal para os fiéis. É importante para um muçulmano entender uma verdade fundamental, a saber, nada na criação ocorre sem uma razão sábia, mesmo que as pessoas não observem essa sabedoria imediatamente. Um muçulmano deve tratar tudo o que ocorre, seja em momentos de facilidade ou dificuldade, como uma mensagem em uma garrafa. Eles não devem ficar muito presos em avaliar e examinar a garrafa, pois ela é apenas um mensageiro que entrega a mensagem importante. Isso ocorre quando os muçulmanos exultam sobre as coisas boas que ocorrem, tornando-se desatentos à mensagem dentro da coisa boa. Ou eles ficam tristes durante as dificuldades, tornando-se muito distraídos para entender a mensagem dentro da dificuldade. Eles devem, em vez disso, concentrar-se em seguir o conselho do Alcorão Sagrado e abordar cada situação de forma equilibrada. Capítulo 57 Al-Hadid, versículo 23. Para que não desesperes pelo que te escapou e não exultes, de orgulho pelo que ele te deu. Este versículo não proíbe estar feliz ou triste em diferentes situações, pois isso faz parte da natureza humana. Mas ele aconselha uma abordagem equilibrada pela qual se evitam emoções extremas, ou seja, exultante, que é felicidade excessiva, ou pesar, que é tristeza excessiva. Essa abordagem equilibrada permitirá que se concentre a mente na mensagem mais importante dentro do significado da garrafa, dentro da situação, seja uma situação de facilidade ou dificuldade.
Ao avaliar, entender e agir sobre a mensagem oculta, um muçulmano pode melhorar sua vida mundana e religiosa para melhor. Às vezes, a mensagem será um chamado para voltar a Alá, o Exaltado, antes que seu tempo acabe. Às vezes, será uma forma de elevar sua classificação. Outras vezes, uma forma de apagar seus pecados, e às vezes, um lembrete para não se apegar ao mundo material temporal e às coisas nele. Sem essa avaliação, a pessoa apenas viajará pelos eventos, sem melhorar sua vida mundana ou religiosa. Dúvidas são eliminadas. Capítulo 49, Al-Hujura, versículo 15. Os crentes sao somente aqueles que crerán em Alá, e em seu mensageiro, e não duvidarão. Dúvidas afetam muitos muçulmanos e podem se tornar um prejuízo para o islamismo deles. Mas a fé atualizada elimina todas as dúvidas. A fé combate as dúvidas que são implantadas pelo diabo e pelas pessoas. Todos os muçulmanos têm fé no islamismo, mas a força de sua fé varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, aquele que segue os ensinamentos do islamismo porque sua família lhe disse para fazer isso, não é o mesmo que aquele que acredita neles por meio de evidências. Uma pessoa que ouviu sobre algo, não acreditará nisso da mesma forma que aquela que testemunhou a coisa com seus próprios olhos. Conforme confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 224, obter conhecimento útil é um dever de todos os muçulmanos. Uma das razões para isso é que é a melhor maneira de um muçulmano fortalecer sua fé no Islã. Isso é importante de se buscar, pois quanto mais forte for a certeza da fé, maior será a chance de permanecer firme no caminho correto, especialmente ao enfrentar dificuldades. Além disso, ter certeza da fé foi descrito como uma das melhores coisas que alguém pode possuir, em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3849. Esse conhecimento deve ser obtido estudando o Alcorão Sagrado e o hadith do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, por meio de uma fonte confiável. Alá, o Exaltado, não apenas declarou uma verdade no Alcorão Sagrado, mas também forneceu evidências para isso por meio de exemplos. Não apenas exemplos que podem ser encontrados nas nações do passado, mas exemplos que foram colocados na própria vida de alguém. Por exemplo, no Alcorão Sagrado Alá, o Exaltado, aconselha que às vezes uma pessoa ama uma coisa, mesmo que isso lhe cause problemas se a obtiver. Da mesma forma, eles podem odiar uma coisa enquanto há muito bem oculto nela para eles. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Há muitos exemplos dessa verdade na história, como o Pacto de Hudaiba. Alguns muçulmanos acreditavam que esse pacto, que foi feito com os não-muçulmanos de Meca, favoreceria completamente o último grupo. No entanto, a história mostra claramente que ele favoreceu o islamismo e os muçulmanos. Esse evento é discutido nos hadiths encontrados em Sahih Bukhari, números 2731 e 2732. Se alguém refletir sobre sua própria vida, encontrará muitos exemplos de quando acreditou que algo era bom, quando na verdade era ruim para ele e vice-versa. Esses exemplos provam a autenticidade deste versículo e ajudam a fortalecer a fé. Outro exemplo é encontrado no capítulo 79, An-Naziat, versículo 46. Será, no dia em que ouvirem o dia do julgamento, como se não tivessem permanecido no mundo, exceto por uma tarde ou uma manhã. Se alguém virar as páginas da história, observará claramente como grandes impérios surgiram e desapareceram. Mas quando partiram, faleceram de tal forma, como se estivessem na terra apenas por um momento. Todos, exceto alguns de seus sinais, desapareceram como se nunca tivessem estado presentes na terra em primeiro lugar.
Da mesma forma, quando alguém reflete sobre sua própria vida, perceberá que não importa quão velhos sejam, e não importa quão lentos certos dias possam ter parecido no geral, sua vida até agora passou num piscar de olhos. Entender a veracidade deste versículo fortalece a certeza da fé, e isso os inspira a se preparar para o além, antes que seu tempo acabe. O Alcorão Sagrado e o Hadith do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, estão cheios de tais exemplos. Portanto, deve se esforçar para aprender e agir sobre esses ensinamentos divinos, para que adotem a certeza da fé. Aquele que alcança isso, não será abalado por nenhuma dificuldade que enfrentar, e permanecerá firme no caminho que leva aos portões do paraíso. Capítulo 41, Fusilat, versículo 53. No se le haches mostraremos nosos sinais nos horizontes, e dentro deles mesmos até que fique claro para eles que é a verdade. Incentiva o arrependimento sincero. Capítulo 66 em Tarim, versículo 8. O vos que credes, arrependei-vos perante Deus com sincero arrependimento. Tem um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4251, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, aconselhou que as pessoas cometem pecados, mas a melhor pessoa que comete pecados é aquela que se arrepende sinceramente. Como as pessoas não são anjos, elas são obrigadas a cometer pecados. O que torna essas pessoas especiais é quando elas sinceramente se arrependeram de seus pecados. O arrependimento sincero inclui sentir remorso, buscar o perdão de Allah, o Exaltado, e qualquer um que tenha sido injustiçado, fazer uma promessa firme de não cometer o pecado ou um pecado semelhante novamente, e compensar quaisquer direitos que tenham sido violados em relação a Allah, o Exaltado, e as pessoas. É importante notar que pecados menores podem ser apagados por meio de ações justas, o que é aconselhado em muitos hadiths, como o encontrado em Sahih Muslim, número 550. Ele aconselha que as 5 orações obrigatórias diárias e 2 orações congregacionais consecutivas de sexta-feira apaguem os pecados menores cometidos entre elas, desde que os pecados maiores sejam evitados. Pecados maiores só são apagados por meio do arrependimento sincero. Portanto, um muçulmano deve se esforçar para evitar todos os pecados menores e maiores, e se eles acontecerem, arrepender-se imediatamente e sinceramente, pois a hora da morte é desconhecida. E eles devem continuar obedecendo a Allah, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Previne a persistência em pecados graves. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 31. Se evitardes os pecados maiores que vos são proibidos, nos removeremos de vos os vossos pecados menores e vos admitiremos a uma entrada nobre, no paraíso. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan An-Nasai, número 4873, que uma pessoa não acredita quando está fornicando, bebendo álcool, roubando ou matando alguém. Quem persiste em cometer pecados maiores, o faz porque falha em atualizar sua fé. Isso permite que um muçulmano cometa esses pecados, mesmo que esteja ciente de que Allah, o Exaltado, os está observando. Atualizar a fé cria um senso de vergonha e modéstia de Allah, o Exaltado, amor a Ele, esperança em sua recompensa, medo de sua punição e uma luz que impede que alguém persista em pecados maiores. Incentiva boas relações com as pessoas. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, certa vez aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 13, que uma pessoa não pode se tornar um verdadeiro crente até que ame aos outros o que ama a si mesma. Isso não significa que um muçulmano perderá sua fé se não adotar essa característica. Isso significa que a fé de um muçulmano não estará completa até que ele haja de acordo com esse conselho.
Este hadith também indica que um muçulmano não aperfeiçoará sua fé, até que ele também não goste para os outros, do que não gosta para si mesmo. Isso é apoiado por outro hadith e encontrado em Sahih Muslim, número 6586. Ele aconselha que a nação muçulmana é como um corpo. Se uma parte do corpo está com dor, o resto do corpo compartilha a dor. Esse sentimento mútuo inclui amar e odiar para os outros o que se ama e odeia para si mesmo. Um muçulmano só pode atingir esse status quando seu coração estiver livre de traços malignos, como a inveja. Esses traços malignos sempre farão com que alguém deseje o melhor para si mesmo. Então, na realidade, esse hadith é uma indicação de que alguém deve purificar seu coração adotando boas características, como ser misericordioso, e eliminar traços malignos, como a inveja. Isso só é possível por meio do aprendizado e da ação sobre os ensinamentos do Alcorão Sagrado e as tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. É importante que os muçulmanos entendam que desejar o bem para os outros fará com que percam coisas boas. O tesouro de Alá, o Exaltado, não tem limites, então não há necessidade de adotar uma mentalidade egoísta e gananciosa. Desejar o bem para os outros inclui se esforçar para ajudar os outros de qualquer maneira que se possa, como apoio financeiro ou emocional, da mesma forma que uma pessoa desejaria que os outros a ajudassem em seu momento de necessidade. Portanto, esse amor deve ser demonstrado por meio de ações, não apenas palavras. Mesmo quando um muçulmano proíbe o mal e oferece conselhos que contradizem o desejo dos outros, ele deve fazê-lo gentilmente, assim como gostaria que os outros o aconselhassem gentilmente. Como mencionado anteriormente, o principal hadith em discussão indica a importância de eliminar todas as características ruins que contradizem o amor e o cuidado mútuos, como a inveja. A inveja é quando uma pessoa deseja possuir uma bênção específica que só é obtida quando é tirada de outra pessoa. Essa atitude é um desafio direto à distribuição de bênçãos escolhidas por Alá, o Exaltado. É por isso que é um pecado grave e leva à destruição das boas ações do invejoso. Isso foi alertado em um hadith e encontrado em Sunan Abu Dawud, número 4903. Se um muçulmano deve desejar as coisas lícitas que outros possuem, ele deve desejar e suplicar a Alá, o Exaltado, para conceder-lhes a mesma coisa ou algo semelhante, sem que a outra pessoa perca a bênção. Esse tipo de ciúme é lícito e louvável em aspectos da religião. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 1896. O Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que os muçulmanos só devem ter ciúmes de uma pessoa rica que usa sua riqueza corretamente. E tenha inveja de uma pessoa informada, que usa seu conhecimento para beneficiar a si mesma e aos outros. Um muçulmano não deve apenas amar os outros para obter bênçãos mundanas legais, mas também para que eles ganhem bênçãos religiosas em ambos os mundos. Na verdade, quando alguém deseja isso para os outros, isso os encoraja a se esforçarem mais na obediência a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Esse tipo de competição saudável é bem-vindo no Islã. Capítulo 83, Al-Mutafifin, versículo 26. En tao paraíso, deixe os concorrentes competirem. Este encorajamento também inspirará um muçulmano a se autoavaliar para encontrar e eliminar quaisquer falhas em seu caráter. Quando esses dois elementos combinam significado, esforçando-se em obediência sincera a Alá, o Exaltado, e purificando o caráter de alguém, isso leva ao sucesso em ambos os mundos. Um muçulmano deve, portanto, não apenas alegar amar aos outros o que deseja para si mesmo verbalmente, mas mostrar isso por meio de suas ações. Espera-se que aquele que se preocupa com os outros dessa forma receba a preocupação de Alá, o Exaltado, em ambos os mundos. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1930.
Em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 4998, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou os sinais de um verdadeiro muçulmano e um verdadeiro crente. Um verdadeiro muçulmano é aquele que mantém seu dano verbal e físico longe dos outros. Isso de fato inclui todas as pessoas, independentemente de sua fé. Inclui todos os tipos de pecados verbais e físicos que podem causar dano ou sofrimento a outro. Isso pode incluir deixar de dar o melhor conselho aos outros, pois isso contradiz a sinceridade para com os outros, o que foi ordenado em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 4204. Inclui aconselhar os outros a desobedecer a Alá, o Exaltado, convidando-os assim a pecar. Um muçulmano deve evitar esse comportamento, pois será responsabilizado por cada pessoa que agir de acordo com seus maus conselhos. Isso foi alertado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2351. Dano físico inclui causar problemas para o sustento de outras pessoas, cometer fraude, enganar os outros e abuso físico. Todas essas características contradizem os ensinamentos islâmicos e devem ser evitadas. Um verdadeiro crente, de acordo com o principal hadith em discussão, é aquele que mantém seu dano longe das vidas e propriedades dos outros. Novamente, isso se aplica a todas as pessoas, independentemente de sua fé. Isso inclui roubar, usar indevidamente ou danificar a propriedade e os pertences de outros. Sempre que alguém é confiado a propriedade de outra pessoa, deve garantir que só a use com a permissão do proprietário e de uma forma que seja agradável ao proprietário. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 5421, que quem ilegalmente tomar a propriedade de outra pessoa, por meio de um juramento falso, mesmo que seja tão pequeno quanto um galho de uma árvore, irá para o inferno. Para concluir, um muçulmano deve apoiar sua declaração verbal de crença com ações, pois elas são a prova física da crença de alguém, que será necessária para obter sucesso no dia do julgamento. Além disso, um muçulmano deve cumprir as características da crença verdadeira em relação a Alá, o Exaltado, e às pessoas. Uma excelente maneira de conseguir isso em relação às pessoas é simplesmente tratar os outros como eles desejam ser tratados pelas pessoas, que é com respeito e paz. Proteção contra o inferno. Existem muitos hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que aconselham à humanidade que quem quer que testemunhe que não há ninguém digno de adoração exceto Alá, o Exaltado, e que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é o servo e mensageiro final de Alá, o Exaltado, será salvo do fogo do inferno. Um exemplo disso é encontrado em Sahih Bukhari, número 128. O significado desses hadiths é que quem morre acreditando neste testemunho entrará no paraíso e escapará do inferno, ou entrará no inferno na extensão de seus pecados, e então eventualmente será permitido no paraíso, onde habitará para sempre. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 7510. É importante notar que aqueles que desejam entrar no paraíso, sem entrar no inferno primeiro, não devem apenas declarar sua crença no Islã verbalmente, mas também devem cumprir suas condições e obrigações. O testemunho de fé é, sem dúvida, a chave para o paraíso, mas uma chave precisa de dentes para destrancar uma porta específica. Os dentes da chave para o paraíso são suas obrigações e deveres. Sem eles, a chave sem seus dentes não abrirá a porta para o paraíso. Isso é provado por muitos hadiths que indicam que a entrada no paraíso requer que se cumpra as condições e deveres do Islã. Por exemplo, um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 397, indica que o testemunho deve ser apoiado por ações na forma dos pilares do Islã, como estabelecer as orações obrigatórias.
A primeira parte do testemunho, a saber, não há ninguém digno de adoração exceto Alá, o Exaltado, significa que Alá, o Exaltado, é o único que deve ser obedecido e nunca desobedecido. Quando alguém aceita Alá, o Exaltado, como seu Deus, não deve obedecer a nada que leve à sua desobediência, pois Alá, o Exaltado, é o único seu mestre, e eles são apenas seus escravos. Mas no momento em que alguém obedece a qualquer coisa que leve à desobediência de Alá, o Exaltado, então ele corrompeu sua crença em sua unicidade, o que foi indicado no capítulo 45 Al-Jathiya, versículo 23. Viste aquele que tomou por Deus o seu próprio desejo. O Alcorão Sagrado alertou os muçulmanos de que quem comete pecados está, na realidade, adorando o diabo, pois obedeceu a ele, em vez da obediência de Alá, o Exaltado. Capítulo 36 e assim, versículo 60. Não vos ordenei, ó filhos de Adão, que não adoraseis Satanás, pois ele é de fato um inimigo manifesto para vós. Os muçulmanos que rejeitam seus desejos, os desejos dos outros e os comandos do diabo, e em vez disso, obedecem somente a Alá, o Exaltado, realmente tomaram Alá, o Exaltado, como seu Deus. Esses muçulmanos receberam a proteção de Alá, o Exaltado, em ambos os mundos. Esses muçulmanos praticamente atualizaram o testemunho do Islã, pois apoiaram sua reivindicação verbal e interna com ações sinceras de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Quando alguém age de acordo com suas tradições, eles cumpriram o segundo aspecto do testemunho, a saber, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é o servo e mensageiro final de Alá, o Exaltado. Esses muçulmanos são aqueles mencionados em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 128. Ele aconselha que eles serão salvos do fogo do inferno por Alá, o Exaltado. A pessoa que declara o islamismo com a língua e o aceita internamente é, sem dúvida, um muçulmano, mas sua verdadeira crença sincera na unicidade de Alá, o Exaltado, é diminuída de acordo com seus pecados. Um aspecto de realmente agir com base no testemunho é amar sinceramente a Alá, o Exaltado. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, indicou isso em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4181. Ele aconselha que este é um aspecto do aperfeiçoamento da fé. Isto é quando alguém ama o que Alá, o Exaltado, ama e odeia o que ele odeia. Como esta era a característica do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 2333, os muçulmanos foram ordenados a segui-lo. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Dice, oh Muhammad, es amáis a Deus, seguime, assim Deus vos amará e perdoará os vossos pecados. Fica claro nos ensinamentos islâmicos que amar o que Alá, o Exaltado, odeia e não gostar do que Alá, o Exaltado, ama, é uma indicação clara de uma pessoa seguindo seus próprios desejos e obedecendo-os em vez de Alá, o Exaltado. Essa atitude reduz a crença na unicidade de Alá, o Exaltado. O versículo seguinte deixa claro que adotar essa mentalidade é um desvio da verdadeira crença no testemunho do Islã. Capítulo 9 em Taubá, versículo 24. Dice, oh Muhammad, se teus pais, teus filhos, teus irmãos, tuas esposas, teus parentes, a riqueza que obticeste, o comercio que temes de caer, e as habitações como as quais te agradas são mais amados por ti do que Alá e seu mensageiro e o esforço ereme sua causa, então espera até que Alá execute sua ordem. E Alá não guia os povos desafiadoramente desobedientes. Aquele que adora Alá, o Exaltado, de acordo com seus próprios desejos, o adora no limite. Ou seja, quando enfrentam momentos de facilidade ficam satisfeitos, mas quando encontram dificuldades, afastam-se de sua obediência com raiva. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. E dentre o povo há aquele que adora a Deus em um limite. Se ele é tocado pelo bem, ele é tranquilizado por ele.
Mas se ele é atingido pela provação, ele se volta contra seu rosto para a descrença. Ele perdeu, este mundo é outro. Essa é a perda manifesta. Um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6502, informa os muçulmanos como acreditar corretamente e agir de acordo com o testemunho da fé, o que impede que alguém seja prejudicado pelo fogo do inferno no outro mundo. Isso é primeiro completar os deveres obrigatórios corretamente, enquanto cumpre todas as suas condições e etiquetas. Então deve-se adicionar a isso, realizando ações virtuosas voluntárias, as melhores das quais são as tradições estabelecidas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso leva ao amor de Allah, o Exaltado, e faz com que Allah, o Exaltado, capacite cada órgão de seu corpo para que eles obedeçam somente a ele. Essa obediência verdadeira e sincera é o cumprimento do testemunho da fé. Este é o coração sadio que contém somente o amor de Allah, o Exaltado, e é livre de desejos mundanos e do amor do mundo material. Capítulo 26, Ash-Shuara, versículos 88-89. O dia é que não beneficiará ninguém, riqueza ou filhos. Mas somente aquele que viera a Allah como um coração sábio. É importante notar que isso não significa que um muçulmano se torna livre de cometer pecados, mas significa que ele se arrepende sinceramente deles, sempre que raramente são cometidos. Para concluir, é vital que os muçulmanos não apenas declarem o testemunho do islamismo interna e verbalmente, mas também o demonstrem em suas ações, pois esta é a única maneira de alcançar o verdadeiro sucesso neste mundo e escapar completamente da punição no outro mundo. Obtendo o paraíso. Capítulo 9 em Taubá, versículo 72. Allah prometeu aos crentes, homens e mulheres, jardins sob os quais correm rios, onde habitará eternamente e moradas agradáveis e jardins de residência perpétua. É importante notar que alguém só entrará no paraíso pela misericórdia de Allah, o Exaltado. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5673. Isso ocorre porque toda ação justa só é possível pela misericórdia de Allah, o Exaltado, na forma de conhecimento, inspiração, força e oportunidade de fazer a ação. Esse entendimento impede que alguém adote o orgulho, o que é vital evitar, pois apenas um átomo de orgulho é necessário para levar uma pessoa ao inferno. Isso foi alertado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 267. Além disso, um muçulmano deve entender que essa misericórdia de Allah, o Exaltado, na forma de atos justos, é na realidade uma luz que se deve reunir neste mundo se desejar obter uma luz guia na outra vida. Se um muçulmano vive em negligência e se abstém de reunir essa luz no mundo cumprindo os comandos de Allah, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, então, como ele pode esperar receber essa luz guia na outra vida? Todos os muçulmanos desejam habitar o paraíso com os maiores servos de Allah, o Exaltado, como o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Mas é importante entender que simplesmente desejar isso sem ação não fará com que se torne realidade. Caso contrário, os companheiros, que Allah esteja satisfeito com eles, teriam feito isso. Simplificando, quanto mais alguém se esforça em aprender e agir nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mais perto estará dele na outra vida. A maior bênção do paraíso é observar fisicamente Allah, o Exaltado, o que é discutido em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 7436. Se um muçulmano deseja obter essa bênção inimaginável, ele deve se esforçar praticamente para atingir o nível de excelência mencionado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 99. É quando alguém realiza ações como a oração, como se pudesse observar Allah, o Exaltado, ignorando-os. Essa atitude garante a obediência persistente e sincera a Allah, o Exaltado.
Espera-se que aquele que se esforça para esse nível de fé receba a bênção de observar fisicamente Allah, o Exaltado, na outra vida. A fé é o recurso do verdadeiro crente. Um muçulmano recorre à sua fé em todas as situações, como alegria, tristeza, angústia, medo, segurança, obediência e desobediência. Em momentos de alegria e facilidade, um verdadeiro crente louva a Allah, o Exaltado, praticamente usando as bênçãos que recebeu de maneiras que agradam a ele. Isso leva a uma grande recompensa e mais bênçãos em ambos os mundos. Em tempos de angústia, um crente atualiza sua fé ao obter conforto e apoio na incontável recompensa dada ao paciente que permanece obediente a Allah, o Exaltado. Capítulo 39, Az-Zumar, versículo 10. Na verdade, o paciente receberá sua recompensa sem conta, isto é limite. Em tempos de medo, um verdadeiro crente atualiza sua fé permanecendo obediente a Allah, o Exaltado, o que leva ao fortalecimento de ssua fé. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 173. Aqueles a quem as pessoas, isto é, os hipócritas, disserão: de fato o povo se reuniu contra você, então tenha medo deles. Mas isso apenas aumentou sua fé. Em tempos de segurança, um crente atualiza sua fé, o que o impede de se tornar arrogante. Em vez disso, eles se humilham, sabendo que todo o bem vem de ninguém menos que Allah, o Exaltado. Em momentos de obediência, um verdadeiro crente atualiza sua fé ao reconhecer o favor de Allah, o Exaltado, na forma de inspiração, força, oportunidade e a aceitação de seus atos justos. Isso previne o orgulho, um átomo do qual é o suficiente para levar alguém para o inferno. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 265. Eles imploram a Allah, o Exaltado, pela aceitação de seus atos, sabendo que atos justos só têm valor quando Allah, o Exaltado, os aceita. Em momentos de desobediência, o crente atualiza sua fé, correndo em direção ao arrependimento sincero, e realiza ações mais justas para compensar seu lapso de julgamento. Portanto, os verdadeiros crentes que atualizam sua fé sempre recorrem a ela e se esforçam continuamente na obediência a Allah, o Exaltado, o que envolve cumprir seus mandamentos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Conclusão. Algumas pessoas alegam que sua crença e obediência a Deus estão em seus corações e, portanto, não precisam demonstrá-la na prática. Infelizmente, essa mentalidade tola infectou muitos muçulmanos que acreditam possuir um coração puro e fiel, mesmo que falhem em cumprir os deveres obrigatórios do islamismo. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, declarou claramente em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3984, que quando o coração de alguém é puro, o corpo se torna puro, o que significa que suas ações se tornam corretas. Mas se o coração de alguém é corrupto, o corpo se torna corrupto, o que significa que suas ações serão corruptas e incorretas. Portanto, aquele que não obedece a Allah, o Exaltado, ao cumprir seus deveres na prática, nunca poderá ter um coração puro. Além disso, demonstrar a fé em Allah, o Exaltado, é praticamente sua prova e evidência que é exigida no dia do julgamento para que o paraíso seja concedido. Não ter essa evidência prática é tão tolo quanto um aluno que devolve uma folha de prova em branco ao professor alegando que seu conhecimento está em sua mente, portanto, não precisa escrevê-lo respondendo às questões da prova. Da mesma forma que esse aluno sem dúvida falharia, assim também falhará uma pessoa que chega ao dia do julgamento sem a obediência de Allah, o Exaltado, na forma de cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e enfrentar o destino com paciência, mesmo que possua fé em seu coração. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.